Fala, garotada, vamos lá continuar aí nossa aula sobre África, tá? África e reinos africanos. Hoje a gente tem outras coisinhas para debater. Contato entre africanos. Já ia falar africanos. Na outra aula eu troquei Congo por Gana, né? Agora já ia trocar africanos por africanos. Bora lá, gente, que não tem tempo para eu gravar de novo. Vamos lá. Contato entre africanos da costa atlântica e portugueses. Gente, costa atlântica. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, ó. Tá vendo? Costa atlântica. É essa região aqui, ó. É a parte da costa africana que está de frente para o Oceano Atlântico. Então a gente está falando dessa garotada aqui, certo? Vamos, agora que você já está situado, vamos voltar lá. Então a gente vai falar do contato aí desses africanos daquela região e os portugueses. Gente, esse contato basicamente ele se inicia pela busca dos portugueses por uma nova rota, um novo caminho para chegar à Índia. Isso nós já conversamos e muito, certo? Então, para conseguir esse novo caminho, essas novas rotas, para se lançar ao mar, os portugueses começam a entrar em contato com esses africanos. Primeiramente, gente, no século XV, eles vão conquistar a cidade de Ceuta, no norte da África. Depois da cidade de Ceuta, eles vão para a Ilha da Madeira, Açores e arquipélago de Cabo Verde. Esse arquipélago de Cabo Verde está no nosso Tratado de Tordesilhas, lembra? Que teve aquela confusão. Primeiro um tratado, a bula intercoetera, dizia que era 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Depois veio o Tratado de Tordesilhas, 360 léguas das ilhas de Cabo Verde, lembra? É justamente esse arquipélago. Então, quando a gente fala em Cabo Verde é um arquipélago, é um grupo de ilhas que passaram a ser dominadas pelos portugueses, certo? Em Ceuta, gente, na cidade de Ceuta, quando os portugueses chegam, eles meio que se surpreendem, porque a cidade, os europeus sempre tiveram consigo um preconceito em relação aos africanos. Sempre acreditaram que os africanos eram atrasados, que os africanos eles não haviam se desenvolvido socialmente, intelectualmente. Esse era o pensamento europeu. Lembrando que naquela época, gente, era muito comum o que a gente chama de eurocentrismo. A ideia de Europa ser o centro, a cultura europeia ser a melhor, ser a mais evoluída. É claro que isso não existe, tá, gente? Mas naquela época era assim que eles acreditavam. Então, quando os portugueses chegam na cidade de Ceuta, eles vão se surpreender, porque a cidade ela é cheia de estabelecimentos comerciais. É uma cidade com características urbanas que para alguns, inclusive, seria mais urbana do que a própria Lisboa em Portugal, certo? Ou seja, era um local muito propício para relações comerciais, para trocas de mercadorias, certo? E assim eles vão comercializando. Então esse contato, como eu já havia falado na última aula para vocês, ele é um contato, digamos assim, amistoso, certo? E aí eles constroem as feitorias, que vocês já sabem também o que são, grandes construções, onde eles guardavam as mercadorias, serviam aí de entreposto, tá? Para reabastecer e para as trocas comerciais. Muitas vezes a viagem, gente, para as Índias, elas não podiam ser feitas direto. Tinha que, sabe, avião quando faz escala, vai de cidade para tal cidade, vai parar aqui. E antes de chegar no fim, ele para em outra cidade para reabastecer. Mais ou menos era isso que acontecia. Tinha umas caravelas, não usa combustível. Eu sei, tio, que não usa combustível, mas eles precisavam abastecer de água potável para que eles pudessem beber durante a viagem, de alimentos. Muitas vezes eles enfrentavam
Na viagem eles acabavam enfrentando tormentas, enfrentando vendavais, e isso acabava danificando as embarcações. Então, nesse momento de parada, era o momento que eles tinham também para consertar o que tivesse ali quebrado na embarcação, na caravela. Então, além de comercializar, eles também se utilizavam dessas feitorias para fazer reparo nas embarcações e para reabastecer, para que pudessem chegar até o seu destino final, certo? E aí, gente, nessas feitorias acabava acontecendo o contato cultural entre os portugueses e os reinos africanos. E aqui eu botei para vocês duas imagens que representam justamente essa diferença entre europeus e reinos africanos, certo? Esse contato aqui, ó, outra imagem representando também esse contato entre os reinos, certo? E aí, gente, nesses contatos, geralmente os portugueses escreviam para o rei, né? Faziam suas observações. O rei queria estar a par do que estava acontecendo nas viagens, do que era encontrado, do que poderia ser comercializado. Então, muitas vezes, um escrivão português ia escrevendo uma carta e falando sobre o que ele observava. Porém, gente, muitas dessas observações caem num equívoco, que é o equívoco de achar que todos os africanos eram do mesmo jeito, tinham a mesma cultura, acreditavam nas mesmas religiões, acreditavam nos mesmos deuses, praticavam os mesmos rituais. Isso também acontece na América. Quando os portugueses encontram os povos indígenas, chamam eles todos de índios, quando na verdade existe uma diversidade muito grande de grupos indígenas, de etnias indígenas. A mesma coisa vai ser feita na África, existe uma diversidade muito grande de etnias, porém os portugueses equivocadamente vão achar que todos eram iguais, que toda a África tinha aquela geografia, tinha aquele clima, tinha aquelas pessoas com aquelas mesmas culturas, certo? Escravidão africana. Gente, e aí que entra o debate que eu estou falando para vocês desde a última aula. Para os africanos, gente, já existia escravidão. Eles já praticavam a escravidão. Porém, a escravidão para eles tinha um conceito diferente. Lembra quando a gente falou de Grécia no passado, quando você estava no 6º ano? Os gregos, eles tinham escravos, porém ser escravo na Grécia Antiga não tinha a ver com cor de pele. Ser escravo na Grécia Antiga tinha a ver com você ser um prisioneiro de guerra, com você ter feito uma dívida e não conseguir pagar, com você ter sido abandonado pelos seus pais. Esses eram, por você ser filho de um escravo, esses eram os motivos que lhe tornavam escravos durante a Grécia Antiga. Não era algo que tinha a ver com a sua etnia, não era algo que tinha a ver com a sua religião, não era algo que tinha a ver com a sua cor de pele. Então, quando chegam os europeus, a escravidão europeia ela é baseada na ideia de superioridade racial, superioridade das características europeias. Já é um tipo de escravidão diferente da Grécia Antiga. E quando a gente fala de escravidão africana, gente, é uma escravidão que se assemelha à da Grécia Antiga. A escravidão africana, a escravidão que ocorria dentro do continente africano, ela não estava baseada em ideia de superioridade racial. Ela estava baseada em ideia de você dominar outro povo, você vencer outra tribo, também ocorria por dívidas, certo? Porém, para eles, por exemplo, o filho de um escravo não era considerado um escravo. O filho de um escravo era considerado da etnia, porque nasceu dentro da etnia. Entendeu? Vou explicar para vocês. Basicamente, quando uma tribo africana guerreava contra, vamos supor, a tribo A está guerreando contra a tribo B, certo?
E, bom, para vocês entenderem, eu vou dar outro exemplo. Então, a gente tem aqui de um lado a tribo dos Paisandos, do outro lado a tribo dos Rêmios, certo? E essas tribos, elas são inimigas, elas vivem em conflito umas com as outras. E aí, em determinado momento, a tribo do Paisandos acaba dominando a tribo dos Rêmios, certo? Domina essa tribo, e aí aqueles que sobrevivem, lembrando que isso é só um exemplo, tá, gente? Só brincando com vocês, tá? Pelo amor de Deus. Não vou fazer confusão por causa de time que nunca valeu nem vai valer a pena. Então, aqueles que sobrevivem, eles vão trabalhar para o reino que venceu, para a tribo que venceu, certo? E muitas vezes, gente, eles vão passar a fazer parte do grupo que está escravizando. Então percebe que o conceito é diferente. Ele faz parte do grupo. Muitas vezes o escravizado vai trabalhar na lavoura junto com quem o escravizou, ou junto com a família de quem é o dono dele. Então ele vai ser incorporado ao grupo. Quando esse escravo tem um filho, o filho dele nasceu dentro do grupo, então ele não é considerado um escravo. Olha que legal. Ele não é considerado um escravo. Estão entendendo a diferença? E isso, gente, só é possível porque para os africanos a escravidão não era baseada em superioridade de raças, de etnias. Era baseado ali em guerras entre tribos. E a partir do momento que aquele escravo passava a trabalhar não para arrecadar e acumular dinheiro, e sim para a sobrevivência do grupo, ele passava a fazer parte do grupo também. Certo? A escravidão, gente, ela não era a base da organização e da economia das sociedades africanas. Se você fala em sociedade colonial brasileira, a escravidão ela era a base, gente. A escravidão era a base da nossa organização social, porque era o maior grupo social, era dos escravos, e ela era a base da economia. O grupo dos trabalhadores que trabalhavam com a produção daquilo que gerava lucro na economia para a coroa portuguesa eram os escravos. Tanto é que quando a gente fala de abolição da escravidão, o maior medo que se tinha na época de abolir a escravidão era acreditar que se você abolisse a escravidão, você teria um colapso econômico, porque a mão de obra, que era escrava, tá, não ia produzir no país. Certo? Que no caso aí já éramos um país, tá? Quando tem esse debate, a gente já está no período aí do primeiro reinado. Primeiro e segundo reinado, certo? Na verdade, segundo reinado. Começa a discussão sobre a abolição no primeiro reinado, mas quando ela acontece mesmo em 1888, a gente já está no segundo reinado. Certo, gente? Então, o conceito de escravidão para o europeu é um conceito de superioridade racial. O conceito de escravidão para o africano é diferente. Certo? É muito diferente. E para os africanos que eram islâmicos, os islamizados, tinha uma outra diferença. Para eles, a escravidão ela era baseada em princípios de intolerância religiosa. Como assim, tio? Se o grupo, a tribo do Paisandos e a tribo do Rêmios forem as duas muçulmanas, elas podem até não gostar uma da outra, mas é proibido que uma vá escravizar a outra, porque a religião é a mesma. Isso para os muçulmanos, certo? Para eles, gente, você só poderia escravizar pessoas e grupos que não fossem muçulmanos, para as etnias africanas que eram muçulmanas, certo? Então tinha um cunho mais religioso aí na questão da escravidão para os islâmicos, tá? Para os portugueses, já falei para vocês, a escravidão era uma questão de superioridade, uma ideia de superioridade racial, de superioridade étnica, e era também um lucrativo comércio. Para os portugueses rendia muito dinheiro comercializar escravos e vender nas colônias como mão de obra. Muitas dessas trocas comerciais, gente, elas eram feitas através de escambo. Os portugueses traziam produtos, trocavam
produtos que para eles eram considerados baratos, e conseguiam escravos, pessoas escravizadas que eles vendiam nas colônias a preços altos. Então era um comércio extremamente lucrativo. Inclusive no livro de vocês tem um texto aí, né? No caso aí, onde um soberano africano reclama porque os súditos estão aprisionando outros súditos para vender. Ou seja, africanos aprisionando africanos da mesma etnia, e muitas vezes até pessoas ligadas à elite, ligadas ao soberano, eram presas e eram vendidas como escravos. Ou seja, estava ficando um tremendo caos na costa atlântica africana, essa captura e venda de pessoas escravizadas, certo? Mas o que eu quero que fique aqui para vocês, gente, é a participação africana no processo de escravidão desses negros que foram trazidos para o Brasil, certo? Já na costa Índica, se aqui é a costa Atlântica, aqui é a costa Índica. Diferente da costa Atlântica, gente, na costa Índica não vamos ter muitas relações amistosas, tá? Os grupos de africanos, eles vão resistir. As tribos africanas da costa indiana vão conseguir evitar, em muitos casos, a dominação dos portugueses, certo? Para finalizar esse assunto, fica aí o exercício para vocês da página 16, 17 e 18. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus.